fermentar, né? Então ela está ali, aqui está uma representação de como a gente deixa ela fermentando, geralmente dentro de um pote, pode ser vidro. A gente trouxe um de cerâmica, que é onde a gente faz umas pesquisas nossas, e é onde também a gente entende que é o lugar mais ancestral dela, vai ser uma cerâmica, né? Então, geralmente a gente vai pôr o líquido, vai alimentar ela, vai tampar e vai deixar ela uma semana fermentando. Então, enquanto isso, ela respira. O grupo a colônia milenar, que parece que é em média 40 probióticos lá, né, misturados, que a gente pode até tentar ver os nomes aqui, eles vão criando uma trama e vão se selando para se proteger de qualquer bactéria que não seja positiva para aquela fermentação. E aí forma uma camada, forma outra camada. De que forma a gente entende que é hora de trocar? É quando a bebida começa a ficar muito ácida. Porque essa é a forma com que ela está mais compacta ali, ela fica muito forte. E se você vai deixando, ela vai ficando grossa. E o que acontece? Tudo é peso e medida, né? Eu acho que a nossa vida tudo é equilíbrio. Equilíbrio é uma relação diária ali, não mexendo nela, mas entendendo que ela está num trabalho que depois de 30 dias, se você não mexer nela, ela vai estar desse tamanho, grossa, extremamente forte, e a bebida, obviamente, vai estar refletindo essa condensação ali, né? Então, o que é? Olhar primeiro, a gente criar um balanço do teu paladar, eu acho importante, que é isso que eu e o Léo, a gente desenvolveu ali na nossa parceria, porque ela é uma cultura milenária, ela está há 2000 anos, a gente é passagem por ela, né? E o Léo, ironicamente, ele tem uma relação desde a infância, porque era dado pela Pastoral da Saúde no interior de Santa Catarina, tá? Isso daqui sempre foi usado... Não como nome de kombucha, né? Porque chamava de chá da alga, eles achavam que era uma alga, ou cidra milagrosa. É legal, a cidra milagrosa por quê? Por ser um probiótico, ela favorece muito o nosso intestino, e o intestino que trabalha bem digere bem seus nutrientes, consegue, na verdade, se conectar com o que há de mais importante ali para aquele alimento, né? E, diferente de mim, que fui conhecer já aos 40 anos, basicamente, eu até tenho aqui uma representação legal do probiótico, do biofilme desidratado. Ele fica assim, desidratado, tá? E aqui está ele vivo, de alguma forma. Você pode hidratá-lo desidratado e fica vivo, não? Sim, sim. É claro que ele perde a força de alguma forma, você precisa ter um olhar por ele ali, porque vai demorar um tempinho até ele engatar o trabalho dele lá de fermentação. Então aqui já é um biofilme, o que pra gente acaba sendo um tamanho ideal para um pote desse. A circunferência está maior aqui, mas a gente começou a brincar com as medidas. Assim. A gente tem esses 3 elementos para começar uma produção, que é o biofilme, o vinagre e o chá. Qual é a quantidade de chá ideal? 2/3 do que vai ser colocado. Qual é a quantidade de vinagre ideal? 1/3. Por que essa medida? Porque aí você pode pôr ou num balde desse tamanho ou num balde pequeno, e aí você começa a construir a tua história de relação ali com a kombucha, né? A gente trata o tema aqui hoje de saborização, né? Eu e o Léo, a gente optou por respeitar a tradição milenar dela fermentar chá. Então, ao invés da gente saborizar posteriormente para comercializar a fermentação, a gente saboriza na hora da infusão. A gente pega o chá verde, mistura com algum elemento que a gente queira ali saborizar, capim-limão, que seja alfazema, e aí a gente constrói o nosso sabor. Isso não interfere no estudo, não? Interfere, profundamente. Você só pode ficar cultivando aquele tipo de mistura que você fez inicial. Não necessariamente, assim, é interessante isso que você falar. É tudo transitório na vida da kombucha, porque ela vai formar uma camada e aí você vai transformar ela. Você está na memória dela, né? Está na memória dela. Mas o que é interessante isso que você fala? Pra gente, toda a nossa base é chá verde ou hibisco, hoje em dia, e chá preto. Beleza, a gente tem essas 3 bases. Só o hibisco já funciona. Então, o hibisco, é interessante essa abordagem, porque o hibisco ele não tem a cafeína que para kombucha é necessário. Então tem um impacto no estudo. Mas funciona também. Funciona, tá? Mas tem um impacto no estudo. Quando você vê a Eles não têm construção... a mesma formação do chá verde e do chá preto. Eu percebi que eles desenvolvem muito
vai desenvolver, mas ela é mais devagarinho. Mas a sua saborização que você está falando da primeira fermentação? Isso, da primeira fermentação. Na verdade, você saboriza a infusão. Né? Você faz um mix de chá verde com capim limão fresco, que é o que a gente usa, faz a infusão e aí alimenta a colônia. Porque ontem eu fiquei preocupado, eu fiz um chá verde, já um chá verde com limão. Eu falei, será que vai matar e tal? Então é bom entender isso, porque eu estava fazendo só o chá verde. Depois misturando na sequência, na segunda fase. Tem que entender que é uma adequação do sabor também, né? Você está misturando ali, então chega um momento que você vai ter que chegar a receita. Cheguei no ponto, é esse aqui uma nota receita. Porque isso é interessante que você está falando, assim, cada semana você vai entender qual é o impacto que a kombucha teve ali com a introdução do limão. A formação do biofilme, ela indica como ela está se limpando ali dentro. Porque a kombucha ela é um biodigestor, né? Ela está ali, ela recebe todas aquelas informações, vai digerindo aquilo, troca nutrientes, troca um monte de ácidos, enzimas, e aí ela põe tudo ali na cara do escudo. Então, ela vai se limpar. Assim, quando a gente faz com a alfazema se vê nitidamente que ela gera uma borda, você vê que é aquela poeira da alfazema. Tenho aqui um exemplo da camomila, que a gente trabalhou com camomila, que é um chá extremamente difícil porque tem muito pólen. E aí o que a gente entendeu? Que essa não seria boa para a gente estar pondo na garrafinha para comercializar, mas sim transformar ela num vinagre. Então, a gente deixa o Scooby lá durante 4 meses até, acho que a gente tem um lá que está com 6 meses. Aí só para vocês verem, daqui você consegue chegar... Vai ter produção de vinagre. É uma produção de vinagre. Porque a gente ainda não entendeu se a cafeína de alguma forma administra esse tempo da fermentação, porque na camomila a gente viu que tudo ficava muito rápido avinagrado, e depois ela equilibra, depois ela estabiliza. Cada biofilme, dá para provar um pouquinho. Deve ser incrível pro cabelo, né? Eu acho o vinagre de kombucha um milagre pra pele e cabelo. Gente, camomila no verão. Eu também, eu tirei acne por causa de reposição de B12 com vinagre de kombucha, porque camomila. Porque você tem que entender que ela está com a gente nessa Mas assim, ela deve existir, deve estar aí pelo menos uns 6 meses. Mais até foi ano passado, E o que é interessante assim, a gente tem até uma artista plástica que pega o nosso biofilme, desidrata e faz obra de arte. Ela conseguiu de alguma forma equilibrar, porque o que acontece? Ela volta à vida mesmo desidratada. Isso que é muito bacana. Já tentaram fazer roupa com o couro dela, só que ela sempre volta à vida. Então realmente é uma colôniazinha danada. Está vivíssima. Mesmo desidratada. Uma pergunta, é que eu não conheço eu conheço a kombucha já feita, não conheço muito como faz. O que seria esse biofilme? Então, esse daqui é o Scooby. Esse daqui é isso daqui desidratado. É a mesma coisa. Isso não tem que saber o que é. Então, essa é exatamente o que você vai beber, só que na forma sólida, digamos assim. Porque o que é a kombucha? Ela é uma bebida que foi digerida aí por uma colônia de bactérias que fermentou ela durante uma semana, trocou enzimas, trocou um monte de coisa. E ela, para se proteger, porque ela é muito inteligente, ela vai e cria uma trama para se proteger do que está na atmosfera, mas ela usa o ar para respirar. Isso é muito bacana, porque, obviamente, se ela estiver fraca, ela vai entrar, vai desenvolver uma árvore, todos os sinais estão aí na nossa mão. Né? E aí a gente Vocês vai saborizaram depois? A gente na trouxe fase de processo assim, de saborizar só na segunda fase. Então, a gente logo no início, como o meu conhecimento da kombucha foi no exterior, quando eu cheguei lá, eu fui em busca de saúde. Para mim, o meu contato com a kombucha foi um alimento funcional, o que é muito importante, que ela é um probiótico, ela é funcional. E quando eu comecei a ver, tinha uma coisa que me incomodava profundamente, que era o fato de abrir a garrafa e explodir. Tá? Isso é muito comum quando se tem na segunda fase da fermentação, que eu chamo na verdade de pós-fermentação, e que eu entendi que ela estava ali precisando dialogar com uma frutose e sem o tempo de respirar e poder criar ali o Scooby dela e poder se limpar daquele mosto que estava chegando. Isso foi eu e o Léo explodindo algumas garrafas, né?
Hoje a gente até trouxe aqui, porque a gente vai provocar aqui, 2 leituras sobre a saborização. É essa que a gente acabou de informar da infusão, e você aí ir lá e deixar ela fermentar e ela te indicar qual é o sabor que ela digeriu ali durante a semana. E outro é a gente produzir um chá verde aqui dentro. Como é uma produção caseira, o que a gente quer é estimular vocês a produzir o chá verde e aí sim vocês criarem uma segunda saborização em casa, que o fato de pôr no mercado é diferente de você ter em casa esses testes. A explosão de uma garrafa não prejudica ninguém, né? Essa que é a grande questão. Então, o que perde muito. Por isso que pra gente foi importante, que a gente entendeu, eu e o Léo, como o Léo ele teve essa conexão da infância e a minha foi por conta da saúde, que a gente precisava exaltar a receita original, que era a fermentação do chá, simplesmente. A fermentação do suco, pra gente, não valeu, por conta que a gente tem um caminho ainda sério para entender do que a gente está tendo de resultado de todo o processo que a gente está provocando. Mas a gente entende o seguinte, como a gente está numa linha comercial, a gente vê o retorno das pessoas. Então, cada vez mais a gente está entendendo que, claro, dentro do mercado, quem vai regulamentar inicialmente vai ser o Ministério da Agricultura, que a kombucha é uma bebida. Mas a Anvisa, ela já entendeu que a kombucha ela é um probiótico, que ela é um alimento funcional. Então, dentro dessa lógica, quando a gente vê o retorno do cliente, né, é muito sério, a gente vê que ele traz também uma carga de alguma melhoria que ele teve. Algum contato que aquela cultura milenar fez ali interno, ou foi um intestino irritado, ou foi uma comida que ela foi mal digerida, que ela tomou e ajudou. Mas o que está sendo principal é o equilíbrio da rotina das pessoas. A gente vê pessoas que realmente entenderam essa conexão constante, diariamente um pouquinho de probiótico é uma revolução interna. Seja a kombucha, seja o kefir, seja o iogurte, né? Mas aqui o nosso peixe é a kombucha. Então eu acho assim, a gente vai pegar a água ali, a gente vai fazer... Tá, a gente tá bem... Então, tem um chá de cabelo. Isso. Tá, e aí? Então, a gente vai fazer agora. Ah, tá. Tá? A gente usa, tá, na nossa produção, basicamente esses 2 ingredientes aqui, né? Que é o açúcar orgânico da Native. É bom dar nome e sobrenome, pra gente até conseguir construir a nossa produção com relação, né? Pra gente hoje, qual é o grande desafio? É a gente chegar perto do produtor, né? Porque o que nós tem é atravessador no meio da conversa direta aí. Então hoje a gente sente, infelizmente, assim, até o próprio chá verde, eu tentei a conexão direta para comprar a granel, para a gente diminuir essa coisa do saquinho de 200 gramas, mas infelizmente esse produtor não permitiu essa interação. Então ainda vai ter muito saquinho de 200 gramas sendo direcionado para o centro de reciclagem. Ou virando saquinho de muda. Ou virando saquinho de muda. Ou virando saquinho de muda, que a gente já fala. estão dando um novo uso, mas é mais... Agora não vai ter problema que vai ser meio ambiente junto com a agricultura. Né, vai facilitar bastante isso aí, ó, meu Deus, mais. Então, ele é chá orgânico mesmo, eu acho que é Campo Verde. Então, a Yamamoto Yama é uma outra grande produtora de chá verde no Brasil e que, infelizmente, ano passado fechou uma fazenda inteira de plantação de orgânico. E eles estão tendo uma readequação do plantio deles e do fornecimento. É sério, até essa questão como ser um plantador de larga escala dentro do sistema de orgânicos, né? Então é bem desafiador. A gente vê que a gente como produtor de beneficiamento, que a gente beneficia, já é delicado a gente conseguir uma certificação que não seja de alguém que você pague, né? Porque as regras não estão claras de como a gente vai ser certificado, né? Então assim, qual é o primeiro passo para a gente fazer a kombucha? A gente já tem o vinagre dela e o biofilme dela. A gente vai fazer o chá agora, que está lá fervendo a nossa água. Aí a gente vai definir aqui, como o pote é pequeno, a gente vai pegar uma colher de sopa. A gente vai pôr direitinho aqui, tá? Um pouquinho mais, a gente acha que isso é suficiente, né?
Para quanto de água? Para quanto de água vai ser meio litro ali, eu acho. Meio litro. Mas o que é interessante isso que você está falando? A gente está esquentando a água agora, a gente está pondo aqui para fazer a infusão, que vai durar em torno de 5 minutos, mas a gente vai acelerar esse processo, porque a gente quer aqui estimular que todo mundo faça em casa. Então o que a gente trouxe? Água fria. Que a gente faz o extrato e aí a gente vai facilitar a nossa vida já com uma água fria para isso tudo, na verdade, demorar 15 minutos no máximo, uma vez por semana. E aí você já tem a tua capacidade ali de ter um probiótico ali na tua frente, sabe? Só tomar cuidado que a água quente no vidro às vezes pode quebrar. É verdade. Ainda mais esse vidro que é um vidro reciclado. Então é importante isso. A colher de metal A colher de metal, você vê quantos saberes que a gente vai aprender. Você joga água quente, você joga em cima da colher. Tá ótimo, vai estar aqui, hein? Saber da vovó. Tá pensando o quê? Mas vocês não têm problema em colocar água quente tipo metal, colocar no metal? Não inox. Não, O inox não, porque a grande real é que a gente, olha, foi menos... Ele aqui era só... Isso, já sobreviveu. Mas esse aceite da colher é infalível. Eu não sabia disso. Eu acho que puxa o calor pra ele. E tira agora. Deixa Deixa. gelada no Então tá, deixa eu pôr aqui. E aí a gente vai deixar a infusão um pouquinho aqui. Enquanto isso, a gente já pode preparar o açúcar, né? Vocês não colocam junto o açúcar de chá? Não, por quê? É interessante essa pergunta. A erva, o que ela vai fazer? Ela vai absorver não só a água como o açúcar. Então você nunca vai ter a medida certa. Nunca vai saber, porque cada hora, cada momento ali é uma quantidade de erva. E isso a gente demorou a aprender, viu? Mas foi justamente... Foi muito açúcar para compostagem. Muito A açúcar. gente tem que trocar aqui para acontecer. E o que é mais sério, né? Porque quando... mas isso quem foi, é importante dar nome aos bois, né? Quem foi a nossa professora foi a Inês Braconô, que puxou a minha orelha. Falou, como é que você quer fazer uma medida pondo alguém para absorver o peso que você está pondo? Então, a partir daí a gente conseguiu ter um padrão. Padrão em kombucha é difícil falar porque a gente está falando de bebida viva. Bebida viva, ela está o tempo todo sendo trabalhada. Se você agora, no verão, deixa do lado de fora, ela carbonata mais. Se você põe para a geladeira, ela fica menos carbonatada. Então, isso é uma série de desafios para a gente poder dar o equilíbrio a esse padrão, que não existe, né? Carbonatar mais significa o que em sabor? Ela vai ficar mais achampanhada. Esse é o termo que eu vou te falar. Isso tudo eu estou falando, gente, é importante dentro dessa lógica da saborização, dentro da infusão, tá? Que a gente oferece para a kombucha para ela fermentar o sabor. Quando a gente põe suco, eu não deixo do lado de fora, porque ela vai provocar uma explosão. E vai mesmo, assim, não tenha dúvida. Bota para refrigerar. Estilhaçar a garrafa de vinho, né? Quando você saborizar com suco, você fermenta ela na geladeira. Deixa pelo menos 3 dias, só para dar aquela composição, mas depois você tem que direcionar ela. Porque... 3 dias do lado de fora, você chega a deixar. Porque mais de 2 com suco não explode. Então, mas por quê? É muito legal isso que a Marta está puxando, porque hoje a gente entende que o que você faz, Marta, é kombucha. Se você puser 5 gotinhas de abacaxi, de repente já é suficiente para saborização, tá? Por que eu estou provocando isso? Porque de repente o que você precisa é pôr menos kombucha e mais suco, não suco puro, com água. E aí aquela fermentação... Não, ao contrário, mais kombucha e menos suco? Não, porque mais kombucha ela vai explodir. Porque ela está poderosa. Se você diminui a composição dela e põe mais água e suco, ela vai fermentar aquilo também, porque está ali os probióticos, só que não vai ser tão violenta quanto aqui você está na mesma linha de pensamento que a gente. E foi isso que a gente esbarrou logo no início. Quando a gente pôs abacaxi, que já é um elemento Uma garrafinha de fermentador. 330 ml, a gente botava 5 ml de suco de abacaxi. A gente estourou a garrafa. Eu, às vezes, estou no meu quarto, que eu faço na garrafa de rolha de vocês, que eu uso de vocês. Mas é isso. Aí eu chego, estou no quarto, só tipo...
Aí eu chego, tá tipo a rolha, a minha cachorra rouba a rolha e a cozinha inteira de kombucha. Então, e o que isso está indicando? É que ela está muito forte e ela está precisando respirar. É a única coisa que eu penso. Ela está querendo ar, ela está precisando... Pode fazer um suco também, né? Tomar a kombucha colocando toda vez que você fizer um suco. Não, total. Faz um suco normal e mistura. Ó, a galera do Organicidade direto faz isso, posta lá, que é justamente, aquilo passa a ser um adicional. E o que é legal, é uma rápida fermentação. Querendo ou não, qualquer coisa que a gente colocar ali em contato com aquele elemento fermentador, já vai começar uma alquimia ali dentro. Então a gente vai e começa a provocar essa leitura para que, é importante primeiro a nossa segurança, né? E para eu e para o Léo, a gente entrar dentro do mercado, a coisa que mais estava me afligindo era essa ideia de que eu estava pondo um risco, na verdade, na mão de uma outra pessoa, porque para a gente explodiu uma garrafa de estilhaçar, diferente da tua, que teve a chance de mandar a rolha, a nossa explodiu Não, eu a garrafa. comecei com a rolha porque as garrafas explodem, aí com a rolha ela não explode, ela tira a rolha. Então, E justamente... essa garrafa aqui, é uma garrafa que ela não resiste muito. Ela solta, ela estilhaça mesmo, ela lança vida para aqui. Tá? Então aí agora, ó, vamos fazer aqui a nossa, vamos coar. Aí a gente vai precisar ser a primeira aqui. E o que a gente faz de legal lá em Macacu, principalmente? A gente composta todo o nosso chá. Tudo que a gente faz de chá dá direto para compostagem, junto com a limpeza dos biofilmes, que eles ajudam a decompor bem rápido lá a matéria orgânica, e está sendo um sucesso. Então aqui a gente fez um extratão. O biofilme na composteira. É tipo a minhoca de vocês. E tem sido bem interessante. Adianta bastante o processo. Adianta bastante. Olha que legal. Você corta. Não, porque na verdade, como a gente faz uma limpeza, dá um banho nelas, depois de tempo, aquele excesso, aquela forma do filhote, aquilo sai, para se manter um padrão. Às vezes sai inteira mesmo. Inteira vai para compostagem e aí ela ajuda a desenvolver. Pode ver você. De quanto em quanto a gente limpa? 15 em 15 dias. Porque assim, o que é importante é você manter um padrão do tamanho da colônia. Porque quanto maior ela ficar, mais ela vai consumir o açúcar mais rápido. Então ela vai vinagrar mais rápido também. Então você manter um padrão. Água mineral ou... Olha, A nossa água lá é mineral, né? Que a gente usa água direto lá do mas é bem interessante você perguntar isso, porque assim, logo quando a gente teve a chance de conhecer o Organicidade, a gente desenvolveu um projeto que está congelado por enquanto, né, gente? Que é a kombucha nana, que é a kombucha punk, né? Então a gente vinha para cá e durante praticamente, foram alguns bons meses, a gente conseguiu desenvolver uma kombucha aqui dentro da fundição. A gente provocou, na verdade, a utilização da água do filtro daqui, para que a gente soubesse qual é realmente a capacidade de biodigestão dessa cultura milenar. E o resultado foi palatável, a gente tomava, a gente brindou bastante, né, Ricardo? A gente brincava que parecia, era o vinho verde da Lapa. Era o vinho verde da Lapa. Então, para a tua resposta, assim, é importante a gente lembrar que a água da cidade, ela tem mais cloro do que vida, né? Ela parece, às vezes, uma piscina, a gente sente cheiro de longe. Eu estava fazendo um chá mais fraco, eu deixava esfriar e aí eu ficava lavando ela com o próprio chá verde. Lindo. Eu estava fazendo isso, justamente por causa do cloro da água. Então, Também mas deixar fervendo, né? 15 minutos isso. Você tira bastante cloro. Ah, sim. E tem uma outra questão também. Deixar a água, encher uma bacia, deixar ela de um dia para o outro que o cloro vai evaporar. Ela respira também. Se perder muito também, tirar o oxigênio. Mas é importante a gente falar uma coisa. É uma cultura milenar, ela só está há 2000 anos, ela é forte pra caramba. Ah, com certeza. Ela não está aqui de brincadeira. Ela só se a gente deixar ela fraca. Então, assim, o que a gente também usou de medida? Porque eu quero que vocês tenham a liberdade para achar o tom de vocês. Porque se a gente falar, é tanto isso de açúcar, tanto isso de açúcar... Não, vamos para uma medida do paladar também, né? A gente... Padroniza conforme o paladar. A gente, particularmente, gosta dela do docinho, né? Porque a gente entende que, no padrão geral, nós brasileiros temos um paladar infantil. Isso existe pesquisa em cima disso. Então, assim, são poucos os que reclamam com a gente, tá doce. Né? Aí a gente indica, deixa do lado de fora, então, para ela poder tirar essa sensação de doce. E aí, a partir daí,
a gente provocou no nosso paladar essa descoberta. O que a kombucha quer para realmente poder trabalhar numa boa? E a gente achou as nossas medidas decorrentes de cada sabor, porque a alfazema tem uma resposta, o capim-limão tem outro, o abacaxi tem outro. O abacaxi tem muito açúcar próprio. Então, o capim-limão, apesar de ele receber menos açúcar na receita de todos, ele tem a sensação de ser mais doce que qualquer um. Faz aquele memória, né, que a gente tem do capim-limão. Fiz um teste lá em casa com uma que eu saborizei a minha com a raiz, o rizoma do lírio do brejo. Ah, que lindo! Então ficou um perfume ficou bem interessante. Mas você cortou em pedacinhos? Cortei em pedacinhos e fiz, primeiro eu fiz duas vezes, um pedacinho mergulhando dentro e o outro fiz tipo um chá. E aí ficou bem bacana, fez ali com o chá verde, eu fiz, deixei esfriar e depois misturei, ficou bem interessante. Bacana. Não, e é muito legal, porque o lírio do brejo você pega aqui na Mata Atlântica, facinho, né? É do brejo, né? Vocês já fizeram experiência com água de coco? Sim. É legal? Na segunda fermentação. Então, logo no primeiro momento a gente, nossa, fica maravilhoso, mas depois, cara, deu uma desandada, ela dá uma azedada, assim... Ficar com gosto de sabão de coco. Cara, e rançoso, né? Vocês estavam no mesmo rançoso. Eu fiz um teste também com gosto de sabão de coco. E caldo de cana, vocês já experimentaram? Qual? Caldo de cana? Caldo de cana também. Tudo possível a gente foi enfiando nas garrafas para no começo lá para tentar. E é legal a gente falar sobre isso. Foi até na pós-fermentação, né, Léo? Tudo era nessa pós-fermentação que é que a gente até vai falar aqui. Mas o caldo de cana vocês usaram como substituto do açúcar? Não, foi no segundo tempo. Mas foi fazer no primeiro momento? Não, ainda não. Porque o que acontece? Qual é a grande questão? Por que usar o açúcar cristal orgânico? Claro que lá na China, né, ele é cristal orgânico. Achei que fosse demerara. Não, então, o que assim, a literatura levou pra gente, por que usar o cristal? É o que tem menos impureza para a kombucha poder trabalhar sem precisar ficar com tanta coisa para fora. Porque o mascavo está muito mais perto da cana do que o cristal. O mascavo, meu conforto então, muito micro-organismo. Fica aqueles fiapinhos da cana ainda, por mais e a que colônia em cima fica muito feia, né? Ela enfraquece. Mas você sabe que isso eu comecei, assim, é importante a gente falar sobre isso. O biofilme, quando ele recebe um material que ele desconhece ali como parte integrante, né, da história milenar dele, ele vai limpar e vai meter para fora. E foi isso que ela falou, vai vir no biofilme. O de camomila é exatamente isso que acontece. Fica bem estranho, mas aí a gente falou, vamos avançar, vamos ver o que acontece. Fazia umas ostras escuras em cima, que na verdade é aquele pólen todo que ela está jogando para cima, filtrando aquela sujeira, né? Vai jogar lá, então Se fica tiver resíduo de chá, aí você visualmente você vê que não é bonito. Né? Mas aí até a gente entender que aquilo ali era o processo dela. E aí o que a gente fez? Por isso que a gente chegou ao vinagre de camomila. Porque depois de 6 meses o biofilme que ela forma está lindo. Ela limpou tudo e aí sai essa coisa cristalina aqui, sabe? Ela trabalhou e é muito pólen, não é pouco pólen. Tanto que na hora era principalmente a de camomila que a gente botava o açúcar. Ela infla pra caramba, né? Ela é muito desidratada. Então aí é que a Inês chamou a nossa atenção. Bruno, tá tudo na camomila. Aí você pegava e tava vendo, sabe? E aí vai mudar toda a tua dinâmica, Marta, porque quando você começar a pôr, fez o extratão, a água está quente, aí você consegue misturar numa boa, sabe? Ela derrete ela bem. dissolve. Ela dissolve e vai rápido, tá? Aí a gente vai misturar água fresca, então supostamente a nossa temperatura aqui está resolvida, tá? A coisa foi meio fragmentada, mas deu para perceber que é rápido. Então a gente vai pegar, eu vou pôr aqui dentro primeiro e depois a gente vai pôr... Então o ideal não é ferver o açúcar com água. Não, dissolve ele depois. Eu vou até, Léo, pôr mais água aqui. Ó, quem chegar aqui perto, ó... Não, esse é o que estava no... isso daqui
de alguma forma já começa, ela ficou descansando dentro. Tá vendo que tem uma vidinha ali dentro? Então assim, a mistura foi feita. Léo, põe lá o bebezão lá dentro. Não tinha vinagre, não.